Bom dia, família Edificando. Bom dia. Vocês estão bem, né? Pelo jeito que vocês estão cantando hoje, vocês estão ótimos. Prazer estar aqui. Bom, quem não me conhece, meu nome é AC, tá? Não é mais Antônio Carlos. Eu, por exemplo, se alguém me chamar de Antônio Carlos, eu vou ter dificuldade de saber com quem você está falando. Geralmente, quem me chama de Antônio Carlos é a minha mãe e a Vanessa quando estão bravas. Então, corre um grande risco de você me chamar de Antônio Carlos e eu achar, né, Vi, que eu tenha feito alguma coisa de errado. Então, é um prazer estar aqui compartilhando a palavra com vocês. É sempre uma grande responsabilidade e hoje não é diferente. A gente vem de uma jornada aí das últimas semanas de ministrações realmente muito profundas. E para você que está aqui pela primeira vez, ou você que não está muito conectado ainda, voltando das férias e tudo mais, a gente está na série Boas Notícias. E nós tivemos o prazer de ouvir o Rabi, pastor Paulo Leme, ministrar sobre Atos 17. Eu troquei o nome dele também, pessoal. Rabi é mestre, então está tudo certo. Atos 17, tivemos o prazer de ouvi-lo. Tivemos o prazer também de ouvir o pastor Roberto pregando a respeito da experiência de Estevão e tudo que ele trouxe para a gente, do exemplo e também dessa devoção que Estevão demonstra. A morte de Estevão mostra isso de forma muito efetiva. Semana passada, o pastor Rafael Bicudo trouxe para nós aqui uma ministração falando sobre o plano de salvação. Eu não sei vocês, se você ainda não está numa célula, deveria estar. Nós tivemos um tempo lá na célula do pastor Fernando, no caso, porque a nossa foi impedida pelo dilúvio de sexta, mas nós tivemos um tempo na terça-feira compartilhando, né? Porque a célula tem também esse propósito, de você abrir, discutir, trocar experiências, e foi algo muito especial, muito, né, especial. Quem estava lá terça pode confirmar ou não? Olha aí, ó, tá vendo, gente? A célula estava cheia. Ainda bem que eu fui. Muito bem. Ainda bem que eu fui. Muito bem. Pessoal, eu gostaria de convidar vocês à palavra de Deus. Temos um compromisso e uma palavra do céu para nós. E eu não gostaria de perder ou investir mal o meu tempo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos lá. Joel, capítulo 2. Eu não sei se você sabe, mas ao longo de toda essa semana, e não apenas dessa, mas de todas as outras, mas falando particularmente dessa, nós temos orado por cada um de vocês que estão aqui. Então, tenha certeza de uma coisa, você não está aqui por acaso. Foi o Senhor quem te trouxe. Nós temos orado por você, por esse dia. E temos muito temor no coração nessa manhã. Joel, capítulo 2, versículo 28, para piorar as coisas. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles, a quem o Senhor
chamar. Bem, esse é um texto muito conhecido da igreja. Ele é muito citado. E ele começa, o versículo 28, começa falando, e depois disso, ou após essas coisas, ou depois de todas essas coisas. Depois de quê? Bem, o povo da Palestina tem uma meteorologia, lá vou eu me arriscar de novo com essa palavra, no domingo à noite, domingo pela manhã. Eles têm um clima diferente do nosso. O nosso, como vocês sabem, chove quase todo dia. Os países tropicais, eles têm uma característica de chuvas abundantes. Não à toa são tropicais. Mas na Palestina, na região de Israel, as chuvas não são tão abundantes. Aliás, elas não são abundantes. Pelo contrário, elas respeitam com algum rigor as suas próprias estações. Então, não era comum que eles vissem chuvas fora das estações. E é por isso que a gente vai ver muitos textos da palavra em que Deus está falando com o povo de Israel e ele está falando sobre chuvas. Muitas vezes ele diz que vai enviar chuvas e há muitas vezes na palavra em que Deus diz que vai interromper as chuvas. Bom, isso... A Palestina, especialmente na época de Jesus, é uma região agrícola. Eu não sou agricultor, mas não precisa ser agricultor para entender qual é a consequência da ausência das chuvas. Então, se um agricultor investisse todo o seu capital para comprar sementes e as plantasse, e aquela safra não fosse rica em chuvas, ele teria todo o seu capital comprometido. Então, uma cultura que depende da agricultura está nas mãos de Deus. E um pouco da tecnologia. Há coisas espetaculares sendo produzidas pela tecnologia naquela região desértica, sendo povoadas por plantações espetaculares. Mas o fato é que nós não estamos falando aqui de um período como esse. E mesmo que tivéssemos, essa é uma realidade. A economia de um país com uma dependência tão grande agrícola também o faria dependente da chuva. Então, havia uma necessidade muito grande das chuvas. E as chuvas eram celebradas, comemoradas. Se você, não teremos esse tempo hoje, mas se você tiver o cuidado de olhar as festas do Antigo Testamento, você vai perceber que as chuvas tinham ali no ciclo das festas, havia ali um cuidado para celebrar o tempo das chuvas. E a Bíblia vai falar, a palavra de Deus vai falar sobre alguns tipos de chuvas. Ela vai falar sobre a chuva temporã, que é a chuva que vem antes de tudo. E ela vai falar sobre a chuva seródia. Então eu queria combinar com você hoje de manhã que a chuva temporã são as primeiras. E as chuvas seródias são as últimas. Tudo bem? Pode ser que durante a ministração eu troque seródia por última. Entende? Então, vamos lá, só para montar aqui um glossário. As chuvas temporãs são as primeiras, filho temporão, né? E as chuvas seródias são as últimas. Mas elas não eram as únicas chuvas, elas não são as únicas chuvas. Qual era o papel da chuva temporã? Qual era a importância dela para a agricultura? As chuvas temporãs, elas faziam com que as sementes que haviam sido plantadas, portanto, o agricultor deveria respeitar o calendário de plantação, e ao respeitá-lo, ele poderia desfrutar das chuvas, das primeiras chuvas temporãs. Ele teria, então, condições de explorar aquela chuva, e com isso, as sementes não
não ficariam ressequidas dentro da terra. Então, as primeiras chuvas serviam para transformar a semente em um broto. Então, era comum, logo depois da chuva temporã, o local que havia sido arado e o plantio havia sido feito, era comum você ver muitos brotos. Aquilo era muito bonito, os brotos todos saindo da terra. Antes dessa chuva, semente seca embaixo do solo. Depois dessa chuva, brotos. E entre o intervalo das chuvas temporãs e o intervalo das chuvas seródias, que eram as últimas, haviam várias outras chuvas, claro. Eles desfrutavam disso ao longo do tempo. Mas era necessário contar com a chuva seródia, ou últimas. Por quê? Porque a chuva seródia, ela alcançava a plantação em uma época pré-colheita. Então, os agricultores tinham consciência de que, se eles não tivessem a chuva seródia, ou última, eles teriam um risco muito grande de colher pouco. Eles não iam colher nada, mas eles iam colher muito pouco. Porque essa chuva era responsável pelo desenvolvimento, pelo aprimoramento, por colocar um dinamismo no crescimento dos frutos. Guarde essa palavra. Sem as chuvas seródias, os frutos eram pequenos. Com as chuvas seródias, haviam muitos frutos. E essa é a lógica de um aventureiro de agricultura, mas que se preparou. Um aventureiro de agricultura falando com vocês aqui. Então, não dava para você celebrar o plantio sem antes esperar as chuvas temporãs. E também não dava para você celebrar a colheita sem as chuvas seródias, ou últimas. Porque você colheria pouco demais. Mas as chuvas seródias colocavam impulso nos frutos. Elas faziam com que os frutos crescessem, ficassem viçosos, ficassem admiráveis, e fazia com que aquele agricultor celebrasse a sua colheita. Essa é a lógica envolvida nesses dois tipos de chuva. Então, sem as chuvas temporãs, não havia brotos. E sem as chuvas seródias, não havia uma colheita abundante. Muito bem, por isso eu gostaria de te convidar para mais um texto, Jeremias, capítulo 3, versículo 3. Eu queria percorrer, vou tentar aqui construir um caminho juntos aqui. Se o pessoal da mídia puder nos ajudar, Jeremias, capítulo 3, versículo 3. Eu estou com o texto aqui na mão. Vamos lá. Por isso as chuvas foram retidas. É Deus agora explicando para o povo de Israel, na ocasião do profeta Jeremias, porque ele havia retido as chuvas. Deus está explicando. É por isso que as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Todavia, apresentados declaradamente como prostituta, você se recusa a corar de vergonha. Ele reteve as chuvas. Talvez um desajuste de versões, mas o fato é que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel: eu retive as chuvas porque vocês declaradamente, sem se esconder, em praça pública, se comportaram como uma prostituta. E por causa disso, eu retive as chuvas, porque vocês sequer coraram o rosto. Esse texto fala que Deus interrompe as chuvas por causa do pecado.
O pecado, ele produz esse tipo de coisa. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Eu sei que ele não é elegante, me desculpe você pela primeira vez aqui. Mas eu estou lendo a Bíblia. Esse é um alívio para você. Segundo texto, Oséias capítulo 6, versículo 3. Veja a importância das chuvas. Veja como existe realmente uma engenharia no céu, fazendo com que as chuvas tenham um significado um pouco maior do que apenas parar o metrô. Parar a cidade. Vamos a Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos, esse não precisa nem terminar. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tão certo como amanheceu o dia de hoje, é isso que o texto está dizendo. Tão certo como o dia de hoje amanheceu, virá a nós as chuvas de inverno, no caso, as chuvas temporãs, e virá também as chuvas de primavera, e irão regar a terra, tanto uma quanto outra, tanto temporã quanto seródias, as primeiras e as últimas. Há uma relação muito direta a respeito disso. Mas por que é que eu estou caminhando com vocês nesse texto? Primeiro, para tirar do texto as verdades que eu estou apresentando. Segundo, para responder a pergunta que eu fiz. Nós lemos um texto que diz, e depois disso. Ok? Joel, capítulo 2 ainda, versículo 23. Eu vou seguir o barco aqui. Dois, 23. Estou no 2, estou no 2. Cadê o 23? Chegou. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês as chuvas de outono de novo, e as de primavera, como antes fazia. É isso? Estou aqui no... Está João 2,23, é impressão minha. É Joel, jovem. Joel 2,23. Entendam. A gente acabou de ler um texto que antecede o texto que nós lemos. É necessário fazer esse panorama, porque o texto começa falando assim, e depois disso o quê? E depois dessa restauração que Deus está prometendo para o povo. Deixa eu mudar a tela do meu tablet. Caiu um bom presente, viu? Vamos lá. Durante anos eu resisti, mas agora eu estou pronto para o tablet. Também se eu não tiver agora, em 2025, vai estar quando? Veja bem. Nós estamos aqui no versículo 23, lemos o versículo 28, e aqui a gente nota que havia algo acontecendo ali nos bastidores. E Deus, por fim, chegando no nosso texto, versículo 23, Ele diz que Ele vai enviar as chuvas. Deixa eu tentar colocar um pouco de luz nisso, que tem chuva demais, esclarecimento de menos. Vamos lá. Nós cremos que as chuvas temporãs, as primeiras, caíram
no capítulo 2 do livro de Atos. No momento em que as primeiras sementes que brotaram do chão, os primeiros crentes que brotaram do chão. Depois disso, muitas chuvas caíram sobre a terra. Muitas chuvas. Chuvas que varreram a humanidade. Você poderia trocar, a partir de agora, a palavra chuva por avivamento. A primeira chuva que molhou a terra. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ouviram um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. O texto que nós lemos diz que até os servos, mas nós vamos com calma. Muitas chuvas caíram depois de Atos dos Apóstolos. Muitos avivamentos aconteceram. A reforma protestante, por exemplo, no século XVI, foi uma delas. E olha que eu estou falando de tempos muito longos depois do Pentecostes. Tivemos outros avivamentos, como o da Rua Azusa, no século XIX, quando naquela rua desprezível, pessoas se reuniam para orar, para buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor. E um homem conhecido pela história, chamado William Seymour, teve alguns impulsos do Espírito. Um homem que decidiu buscar a presença de Deus desesperadamente. E o que acontece nessa década, e durante 14 anos, é um dos avivamentos mais poderosos de todos os tempos. Um homem que a história vai dar tantos detalhes sobre ele que a gente fica em dúvida o que é verídico ou não. Mas uma dessas histórias conta que William Seymour decidiu colocar a porta da igreja pela metade. E o objetivo é para que todo crente, ao entrar na igreja, se curvasse diante do Senhor. É simples, é modesto, mas é gestual, é simbólico. Entrar e se curvar diante do Senhor dos Senhores. Há histórias, por exemplo, de que ele tinha um piano na sala de casa. Ninguém ali na igreja sabia tocar piano, até que o Espírito Santo tomou aquela casa. E uma irmã sentou-se ao piano e começou a tocar. Tocar com uma habilidade incomum. E ela entregou o seu último dia de vida servindo a Deus tocando aquele piano. Por quê? Porque quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, sobrenaturais acontecem. Porque nós precisamos pedir isso para o Senhor. E não apenas pedir, desejar, implorar, para que Ele venha. E eu revelo para você qual é o teor da nossa oração dessa semana. Nós imploramos ao longo de toda a semana para que o Senhor viesse essa manhã. E é essa a nossa oração por você e por mim, por todos nós. Esse é o nosso anseio. Eu estava me preparando para esse tempo com vocês e o Espírito Santo me trouxe uma frase, um input, uma contribuição para o sermão. E o Espírito Santo me disse assim: a chuva é o caminho mais curto entre o céu e a terra. Eu disse, uau! Então entenda, se há uma maneira de conectar os céus e terra nessa manhã, a maneira mais curta disso acontecer é através da chuva. E quando isso acontece, como é que isso se consolida?
o Espírito Santo vai incomodando um e outro aqui. Eu sei, a palavra incomodando não é muito boa. Ele vai tocando, vai chamando atenção, tira o incomodando. Mas ele vai se movendo na igreja. E talvez alguns aqui se identifiquem com o que eu vou dizer. Às vezes você vai para o seu tempo de oração e você termina de orar e você não está satisfeito. Às vezes você abre a sua Bíblia, lê o texto, você investiu o tempo de sempre. Mas o Espírito Santo fala, fica mais um pouco. Talvez você entenda, eu entendo que é muito particular isso, não é coletivo, é particular. Talvez você tenha decidido fazer um jejum curto, mas o Espírito Santo diz, fique um pouco mais. E esse grito, e esse desespero ao ler as Escrituras, e esse desespero ao orar, e esse desespero à medida que nós jejuamos, vai produzindo algo em nós que chama-se arrependimento. E veja uma coisa, o Espírito Santo tem feito isso em vários pontos do mundo nessa geração. Nesse momento existem irmãos e irmãs que não sabem explicar por quê. Quando eles se colocam de joelhos, eles não conseguem se levantar. Eles só conseguem confessar o pecado da igreja e o próprio. Esse desespero, esse grito do Espírito tem acontecido em volta do mundo. E talvez você esteja aqui nesse momento e você se identifique. Assim, eu não tenho mais me contentado com isso. Eu quero ir mais, eu quero ir mais. Eu tenho até pensado em procurar um psicólogo. Porque a presença de Deus nunca... Eu sempre vou querer mais. Pois é, o livro de Joel explica isso. No capítulo 1 de Joel, nós vamos ver pragas avançando sobre o povo. E essas pragas, que vão devastando a agricultura, fazem com que o povo se arrependa dos seus pecados. Lembra do texto de Jeremias? E eles vão se arrependendo dos seus pecados. E aí, no capítulo 2, nós ouvimos falar sobre a vinda do Senhor, sobre a sua chegada, a proximidade da sua vinda. E um novo pedido de arrependimento, um novo chamado ao arrependimento. E promessas de restaurações profundas, espetaculares. Se você ler o livro de Joel, talvez hoje, por conta desse descritivo aqui, talvez você entenda por que é tão importante Deus dizer assim, eu vou mandar as chuvas de volta para vocês. Eu vou devolver para vocês a colheita, porque vocês se arrependeram do seu pecado. E no capítulo 3, nós não vamos tratar sobre isso. Estamos no capítulo 2. No capítulo 3, ele fala sobre o julgamento das nações. Não queira estar lá. Um conselho. Procure permanecer no capítulo 2 de Joel. Porque um dia esse Senhor que nós conhecemos voltará para a sua igreja. E todo olho o verá. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo olho, toda língua, todo joelho, olho, língua e joelhos. Alguns ajoelhando voluntariamente, outros com as rótulas dos joelhos quebrados. Talvez você diga assim, mas por quê? Mas por quê? Né, Carol? Mas por quê? Eu vou exemplificar isso para você, vou tentar ser rápido. Vou exemplificar para vocês como é que funciona essa relação. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês nessa minha pequena dinâmica que eu pretendo fazer daqui a pouquinho. Cadê o povo? Tá ok. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês aqui, porque talvez tem coisas mais simbólicas e talvez elas sejam até mais eficientes que o pregador dessa manhã.
Nós precisamos nos livrar das nossas impurezas de uma vez por todas. E há um convite do Espírito para isso hoje. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês, qual é esse processo. Talvez você... Olha como funciona o negócio aqui na Edificando. Mais para cá um pouquinho, para aparecer na câmera. Espera aí, pessoal, mais para cá não estava combinado. Esse aqui somos nós. O tempo vai... Sabe, não tem problema, tudo bem por hoje, ninguém viu, está tudo certo. E aos poucos a água cristalina vai se tornando salobra. Todo mundo consegue ver aqui? Está parecendo um Guaraná. Deus que me perdoe. Não quero mais saber disso. Parece chá. Agora sim. Agora está com cara de crente. Mas um crente que precisa de transformação. E a gente perde a oportunidade, porque o tempo vai. Nós éramos puros, limpos. Talvez tenha experimentado, inclusive, o impulso do Espírito na sua história. Mas agora você está assim, como essa água salobra. E aí, eu preciso te explicar por que é tão importante a gente desejar isso. Por que o derramamento do Espírito é tão importante? Porque ele é capaz de produzir um processo. Olhe com seus próprios olhos. Eu sempre quis dizer isso. Você vai fazendo concessões, mas chega uma hora que você se arrepende. Você vai fazendo muitas concessões, mas chega uma hora que você diz, não dá para continuar vivendo assim. Você fez muitas concessões e você diz, não dá mais para ser um profissional assim, não dá mais para lidar com a minha vida desse jeito, com os meus filhos desse jeito, com a minha história desse jeito. E o Espírito Santo concorda. E quando você se arrepende, ele começa a se derramar sobre você. E se derramar em excesso, com muito excesso, violentamente. Até que você se torna puro de novo. E o que é que o Espírito quer produzir nessa manhã? Ah, meu amigo, é suficiente te mostrar isso? O Espírito Santo quer se derramar sobre nós essa manhã. E tem um detalhe importante. Ele não quer só se derramar. Por quê? Porque depois do arrependimento, depois disso tudo, derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Os seus filhos e filhas profetizarão. E talvez você diga assim, você não conhece meu filho. Mas eu vou repetir. Os seus filhos profetizarão. Não me traga o currículo do seu filho. Eu estou apresentando o currículo do nosso Deus. E eu repito nessa manhã, os seus filhos profetizarão. E os velhos comprarão pantufas. Não. E os velhos terão sonhos. Os mais experientes, de cabeça branquinha, terão sonhos. Como é que pode alguém com a cabeça tão branquinha ainda ter sonhos? Quando o Espírito Santo se derrama sobre alguém, com cabeça branca ou não, ele sonha na presença de Deus. Os nossos senhores da igreja... Olha aqui, pessoal como é que é? Felicidade. Tá ótimo o nome. O pessoal da felicidade. Preparem-se para sonhar. Não, eu vou ficar assistindo TV. Larga essa TV, cara. Vai para um parque. Vai tomar um café na padaria.
Que negócio é esse? Aqui não. Aqui os nossos velhos terão sonhos. Tem alguém que trabalha para você? Tem alguém que trabalha na sua casa? Então, se prepare, porque até sobre eles o Espírito vai se derramar. Está escrito no texto, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. Minha oração nessa semana foi: Jesus, se você rasgar o céu hoje de manhã. E eu quero partir para o final, queria convidar o pessoal da música, meus brothers, incomodei bastante eles essa semana. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir à Inglaterra. Faz tempo, viu, gente? Gostaria de voltar. Sabe? O AC andando na frente do Castelo da Rainha, que não está mais lá hoje, mas na época ela estava. E eu sempre li os textos, talvez um dos escritores que eu mais tenha em casa, seja o pastor Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. E eu tive o prazer de conhecer a única pessoa no Brasil autorizada a traduzir as suas obras. O nome dele era Bill Barclay. Acho que vocês vão se lembrar do exemplo que eu usei aqui. Quando a gente chegava na livraria do Bill, ele jogava uma bala na gente. E aí ele perguntava: já foi abalado hoje? Eu falei: não, acho que não. Ele fala: agora você foi abalado. E o Bill faleceu. Que saudade desse meu amigo. Porque era no pé de Gamaliel que eu me sentava e ele dizia: eu tenho um livro para você. Ele era meio irlandês misturado com inglês. Era uma confusão, meio portuguesado. Ele dizia: eu tenho um livro para você, acabei de lançar. PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, pertencia ao Bill. E aí, até tem uma história linda, ele me ensinou muitas coisas. E foi o Bill que me fez me apaixonar por avivamento, assim, eu já era meio maluco. Mas ele me colocou em estado, me desenganou. Foi o Bill que me desenganou a respeito de avivamento. E ele dizia: leia esses livros. 90% dos livros evangélicos nas livrarias evangélicas não são evangélicos. Leia isso. Maicon. Pastor Maicon. Pastor Rafael. Quantas noites lendo aqueles homens falando que eles viveram na época de Gales, ou o avivamento da Inglaterra principalmente. E eu li aquilo e dizia: se ainda der tempo, Jesus, eu quero ser um desses. Se você acha que a pregação foi longa hoje de manhã, eles levavam 4 horas e liam a pregação. E quando eles terminavam de ler, as pessoas estavam de joelhos. Jonathan Edwards é um desses, um dos avivalistas da história da igreja. Quando Jonathan Edwards terminou de pregar o sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, eles estavam agarrados às pilastras do templo com medo de cair no inferno. Porque o avivamento produz arrependimento. E quando eu cheguei na Inglaterra, eu disse: eu queria conhecer a capela de Westminster. Existe a estação na Inglaterra, em Londres, chamada Westminster. E eu falei para alguém lá, eu falei: eu não sei falar inglês, Capela de Westminster. Ele disse: onde fica? Eu disse: em Westminster, vamos descer na estação. Descemos na estação de Westminster. E eu estava a alguns passos de chegar na capela onde pregou o Dr. Martin Lloyd Jones, onde o avivamento varreu a Inglaterra. E nós perguntamos para um, e perguntamos para outro, e para outro. E eles diziam:
Nós não conhecemos Martin Lloyd Jones. Nós não sabemos da existência dessa capela. Não, mas se o Westminster não deve ser grande assim. Eu estou disposto a percorrer o bairro inteiro. Ele disse: eu só conheço a abadia de Westminster, que é onde é realizados os casamentos dos reis. E ele disse: nós não sabemos onde é. E eu voltei da Inglaterra, pastor Paulo Leme, sem conhecer a capela de Westminster. Talvez ela tenha se tornado numa boate. Eu disse: como é que pode? Como pode um avivamento tão agressivo e violento ser transformado em pó? Mas pode. As chuvas temporãs que caem sobre o povo em Atos, os outros avivamentos que foram caindo em Toronto, no país de Gales e outros tantos, foram produzindo novas chuvas. Mas há uma promessa na palavra de Deus, que Ele enviará a chuva temporã. Elas são as últimas. E sabe de uma coisa, para você que é apaixonado pela presença de Deus, esse avivamento vai ser tão grande que vai sobrepor todos os outros. Nunca se viu um derramamento como esse que está para acontecer. Se você fica admirado que Deus, alguém entrou aqui quantas vezes com gesso, saiu sem gesso, é porque você não viu Deus levantar pessoas de caixões. É porque você não viu Deus parar guerras. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, igreja, edificando em Cristo. As últimas chuvas estão vindo. Vamos colocar em pé. Não é possível que esse clima, esse ambiente não seja suficiente para isso. Nós vamos cantar uma música aqui. E você fique à vontade. Se o seu copo está sujo, meu copo está parcialmente limpo. Se o seu copo estiver parcialmente limpo, diga para o Espírito: se derrame sobre nós essa manhã. Vem, rasga os céus essa manhã, Jesus. Tem uma coisa que a pastora Sônia fala vez após vez. Vocês me ouviram fazer a exposição aqui. E uma coisa que a pastora Sônia fala, eu sempre repito isso: o que é que você vai fazer com essas verdades que você ouviu? Vai continuar se escondendo? Vamos cantar. Vamos lá.